Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast CCM Conecta. Hoje eu estou me sentindo aqui muito importante, porque parece que eu estou na Globo News aqui, eu enxergo sempre a doutora Luana, a doutora Alexandre dando entrevistas e tal. Acabei de cruzar aqui com o Merval Pereira, a gente recebeu um vídeo agora há pouco da Aline Midley, estou assim, nossa... me sentindo muito mais importante do que normalmente. Mas é porque, Fred, a gente não tá em qualquer lugar, né? Nós estamos no Doc Talks, então é nada menos importante nesse ano da CCM, nesses 20 anos da CCM, ter um evento como esse, presenças ilustres como essas, não é mesmo? Isso, a gente está aqui gravando hoje diretamente do Doc Talks, é um evento que a CCM promove reunindo os especialistas, líderes de opinião de todas as áreas da medicina e aquelas áreas que a CCM já organiza, algum evento já organizou, né, para a gente, enfim, esse ano confraternizar um pouco, porque realmente são os 20 anos da CCM Eventos, mas também que a gente possa tirar daqui não só negócios, mas também relacionamentos, né? E o nosso lema, que é conectando pessoas e conhecimentos que salvam vidas, o que a gente quer é que vocês, os médicos, se encontrem aqui, né, e possam, de repente, um complementar a pesquisa do outro, fazerem parcerias e assim a gente possa lá na frente ter um pouco mais de qualidade no atendimento, no diagnóstico e na terapia dos nossos pacientes. Larissa? Bom, então, o nosso assunto de hoje é monkeypox, a varíola dos macacos, que virou polêmica. E para conversar com a gente, então, a gente convidou esses dois grandes médicos, ilustres presenças que estão aqui com a gente hoje, o doutor Alexandre Naim Barbosa, que é professor e médico infectologista na Unesp e atua como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, e a doutora Luana Araújo, que é médica especialista em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é mestre em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins Bloomberg, nos Estados Unidos, e é coordenadora de governança do Centro de Políticas Públicas do Einstein. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, um prazer estar do lado do Alexandre. A gente tem uma história já desses 2 anos, né? Mas a gente não se conhecia pessoalmente, veja só como é a vida. Sério? Não conheciam pessoalmente? Não. Você vê que coisa, né? A pandemia acaba fazendo com que a gente tenha colaborações fantásticas, mas virtuais. E esse momento de confraternização de 20 anos da Doc Talks é um momento especial, porque a gente faz o contato físico e apresenta também um produto que é sensacional, que é esse podcast, que vai levar o conhecimento científico, a discussão que às vezes fica mais nos congressos, para o público em geral. De uma forma que as pessoas entendam, né? Exato. Essa que é a ideia. Exato, e pra gente começar, esse assunto é assim... eu não sabia nem, eu estava falando com a Lara, eu não sabia nem como perguntar exatamente, porque a gente não sabe ainda nem como a gente chama a doença ou o vírus. A gente deve chamar de monkeypox, a gente deve chamar de varíola. E o que é isso? Então, isso já é pauta de discussão em alguns locais oficiais. O Ministério da Saúde do Brasil tem um órgão, um local especial que é chamado Sala de Situação de Monkeypox. E um dos primeiros documentos que foram realizados foi justamente por conta da nomenclatura. Depois a gente volta por que chama Monkeypox, mas a gente não deve denominar varíola dos macacos. Por quê? Houve no passado alguma estigmatização de macacos, primatas não humanos. O exemplo mais recente foi da febre amarela, inclusive com episódios lamentáveis de matança desses animais. Então, é uma preocupação da comunidade científica. Isso não Matavam os macacos? Sim. E lembrando que isso é crime ambiental, né? Isso é muito importante. Não é só um episódio lamentável, é crime. Ah, tá. Mas é porque as pessoas achavam que daí o macaco... Que transmitia. Que passava a tá. doença. Principalmente isso aconteceu na febre amarela e agora existe essa preocupação, inclusive mundial. Sim. Né? Depois, mais para frente, a gente explica por que o vírus tem esse nome, mas para que a gente parta desde o começo de uma forma assertiva, mesmo se tratando de um anglicismo de uma palavra em inglês, a Sala de Situação de Monkeypox do Ministério da Saúde e também a coordenação aqui do Estado de São Paulo em relação a essa doença, prevê que a doença seja chamada de monkeypox, assim como o vírus. Uma alternativa, que sempre a gente coloca, é varíola símia,
para descaracterizar um pouco essa questão do macaco. Depois vocês vão ver, não tem nada a ver. O macaco não é o culpado dessa história toda. O macaco não tem absolutamente nada a ver com isso, na verdade, né? Nem só que ele não é culpado. E acho até que a gente pode esclarecer isso agora para a gente já partir disso, né? Tem esse nome por um erro de nomenclatura real, assim, porque na verdade os grandes reservatórios do vírus lá na África Ocidental, que é onde isso começou a ser percebido, são os roedores. Não tem nada a ver com o macaco. Mas é que a primeira vez que isso foi documentado de uma maneira mais ostensiva foi num laboratório de pesquisa em que haviam macacos que estavam sendo utilizados para pesquisas ali. E esse grupo de macacos é que contraiu a doença, que foi uma apresentação diferente, uma doença que foi identificada naquele momento dessa história. Então ficou com o nome varíola do macaco. Mas o coitado do macaco não tem Ele foi nada. a vítima, na Ele é tão verdade. vítima quanto qualquer outro, quanto qualquer um de nós que tiver contato com o vírus, por exemplo. E é exatamente isso que a Luana colocou. O reservatório natural são pequenos roedores, esquilos, um bichinho que existe lá na África que chama cão da pradaria, que foi comercializado e é comercializado muitas vezes clandestinamente da África para muitos outros países como pet. E aí o ser humano ou primatas não humanos como o macaco são hospedeiros incidentais, ou seja, nós acabamos tendo contato com o vírus e desenvolvendo a doença, mas nós não somos os reservatórios naturais. Então isso precisa ficar muito claro. O que é o reservatório natural? É onde o patógeno encontra mais facilidade em se disseminar. Por exemplo, o vírus HIV. Neste momento, o reservatório natural é o ser humano. No passado, ele era um vírus que era de primatas não humanos, que era o vírus da imunodeficiência símia. Então tem vários exemplos assim. Mas neste contexto, a gente não pode denominar a varíola dos macacos, até mesmo pela essa incorreção científica que a Luana colocou. Digamos que o reservatório é onde o micro-organismo se sinta mais confortável Naquele momento. Naquele processo evolutivo dele. Então, ele se adaptou a uma nova espécie, ele fica ali, porque ali ele consegue se multiplicar, ele consegue infectar outros indivíduos. Então, é onde ele, naquele momento, se sente mais confortável. E é importante falar naquele momento, porque é como o Alexandre acabou de falar, né? Com relação ao HIV, por exemplo, né? A gente tinha esses eu chamo de bicho para as pessoas entenderem, mas assim, os micro-organismos, eles vão evoluindo ao longo do tempo. Eles vão evoluindo não só na sua natureza, mas na relação com outros animais, com outros micro-organismos, com outras espécies, enfim. E aí, nessa interação, ele vai se adaptando a novas coisas. A gente discutiu isso muito na Covid, né? Que também era um vírus que não atingia o ser humano, na verdade, né? Ele vem de uma raiz completamente diferente. O fato é que eles vão se adaptando, eles vão mudando, vão se sentindo mais confortáveis em determinadas espécies e, no caso, então, da monkeypox, ele se sente confortável. O grande reservatório são esses roedores. Bom, agora a gente está vendo, né, também saindo muitas notícias na mídia sobre, então, contrações da doença, os primeiros episódios da doença no Brasil. E a gente está vindo, então, de praticamente 2 anos de uma pandemia que foi muito severa, né, que teve essa implicação toda do isolamento social, e aí agora a gente está entre muitos cuidados ainda voltando ao normal, né, entre muitas aspas. E aí, quando vem essas notícias, a nossa preocupação aqui, enquanto CCM, enquanto uma organização que tem essa preocupação com a questão da saúde, a gente já fica em alerta, né? Como que as pessoas vão receber? O que a população em geral deve prestar atenção nessas notícias que estão saindo? Quais são os pontos de alerta que elas realmente devem prestar atenção? E se tem algum ponto nesse contexto todo que precisa da atenção contrária, assim, de que a gente não precisa entrar na histeria coletiva como aconteceu com a Covid. O que a gente pode trazer em comparação à pandemia de Covid para esse caso agora? Bom, eu acho que a primeira coisa que é muito importante é ter acesso à informação correta, né? Acho que comunicação se mostrou uma coisa fundamental na pandemia e se as pessoas têm acesso à informação correta, a gente substitui o pânico por vigilância. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que acho que é uma grande diferença entre Covid e essa história que a gente está vivendo agora, é que o vírus tem uma transmissibilidade muitíssimo menor. O que não o coloca numa posição em conseguir ter o alcance
que a Covid teve, né? Se tornar uma pandemia, ter o tipo de pressão sobre pessoas e sistemas como aconteceu. Então, é claro que precisa ficar alerta. É um vírus que, como qualquer outro, se sente muito confortável em organismos com menor capacidade de se defender. Então, a gente está falando de crianças, de idosos, de imunossuprimidos, de pessoas que fazem tratamentos ou que têm doenças que diminuem essa força, né, do sistema imunológico. Então, essas pessoas precisam ficar ainda mais atentas, mas não é uma situação que coloque as pessoas sob risco da maneira como a gente viu acontecer com a Covid. Então, eu acho que a atenção tem que estar sempre nas informações corretas e entender se já chegou na sua região, se você já teve contato, quais são os sintomas, né? Porque aí isso vai ajudando as pessoas a tomarem as melhores decisões. E dentro dessa questão de informação a respeito da monkeypox, a gente sabe que é uma doença que, como a gente já discutiu, o homem, o ser humano, não é o hospedeiro natural. Então, os quadros costumam ser, principalmente no que a gente estava discutindo agora, a monkeypox em países não endêmicos, porque, na verdade, a monkeypox já era conhecida da comunidade científica desde a década de 70. O vírus foi isolado em macacos lá na Dinamarca, mas a gente já discutiu que eles não são reservatórios naturais, e o primeiro caso descrito numa criança da África em 1970. E de 1970 até agora, até 2022, centenas de surtos já foram descritos em vários países da África Ocidental. É uma doença endêmica local de vários países como o Gabão, República Democrática do Congo, Camarões. Então não é nenhuma novidade. Inclusive, quando a gente conversa com os colegas de lá, agora estão acontecendo vários workshops patrocinados pela Organização Mundial de Saúde, eles dizem uma coisa que, na verdade, a gente deveria aceitar, que é, eu avisei, eles sempre falavam sobre isso, que era potencialmente uma doença que poderia se espalhar. Então, nós já conhecemos o vírus, já conhecemos as formas clínicas, mas esse surto atual, então, que a gente fala, monkeypox em país não endêmico, tem um grande problema. Ele não se apresenta clinicamente, os pacientes não têm as mesmas características do que a gente via antes. Na África, de 1970 até agora, 2022, geralmente eram pacientes com muitas lesões de pele, né? Então, varíola, geralmente, é uma doença que começa com uma vermelhidão, depois se faz uma pequena vesícula, uma bolhazinha, que depois pode se estourar, formar uma ferida e uma crosta. Mas eram muitas lesões, e agora nesse surto a gente não vê. Então existe essa dificuldade. As lesões agora, os pacientes têm menos sintomas que antes, e por isso eles acabam passando muitas vezes desapercebidos. Outra coisa importante, o período de incubação é muito longo. A pessoa, depois de ter contato, pode demorar até 3 semanas para começar os sintomas. Por isso que o que a Luana colocou é tão importante. A gente precisa discutir, mas sem pânico, até porque nós não temos até agora, nessa forma de monkeypox não endêmica, nenhum óbito. Todas as internações que aconteceram foram internações para se estudar melhor o caso, para se fazerem exames. Então não é uma doença, nem de longe, como a Luana colocou, que tenha a gravidade, pressão sobre o sistema de saúde, como aconteceu com a Covid. Mas é sim uma preocupação, porque apesar dela não ter a mesma taxa de transmissão, ela é bem fácil de ser transmitida. Posso fazer umas perguntas ultra básicas? Vai lá. Primeiro, o nome do vírus é monkeypox. A doença é monkeypox também, o nome? Tá. O que é a doença? Porque a gente está falando aqui como se a gente souber... A pessoa que está em casa que nunca ouviu falar do monkeypox vai saber assim, monkeypox, eu sei, mas o que é? A pessoa fica com febre? O que acontece? Não, ela é uma doença, primeiro, né? Ela é uma doença, então, transmitida por um vírus, né? Ela é causada por um vírus, melhor dizendo. Ela é uma doença, então, viral que tem... primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é sobre como é que você pega, tá? Até pra gente falar qual é a doença, qual é o quadro e tudo mais. A doença, ela é pega principalmente por uma proximidade grande entre pacientes. E tem uma razão pela qual eu estou falando isso. Primeiro, porque pode ser por via respiratória, da mesma forma como acontece com a Covid, ela também pode ser transmitida por via respiratória. Mas nessas lesões que o Alexandre estava falando, que faz essa pequena bolha e isso depois estoura, essa bolha, esse líquido ali de dentro, contém milhares de partículas virais em cada uma dessas lesões. Então, se você entra em contato com esse líquido dessas lesões, que contém esse número enorme de vírus, você também tem uma chance muito maior de pegar.
Por que isso é importante da gente falar? Porque hoje tem, erroneamente, uma associação dessa doença com uma população de orientação sexual específica. Como se essa fosse, e a gente já cometeu esse erro há muitas décadas com o HIV, então é muito importante que a gente entenda isso. É possível que haja uma transmissão sexual também, quer dizer, por mais uma, né, além da respiratória, além da vesícula, né, desse líquido, é possível que haja uma transmissão também sexual? É possível, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a orientação sexual do grupo que primeiro foi atingido. Podia ter sido crianças numa escola. Entende? E aí a gente não ia estar falando sobre esse aspecto estigmatizante e completamente errado da ideia de que a doença se transmite simplesmente num grupo específico de orientação sexual X ou Y. Tá? Então, uma vez que esse vírus então entra no paciente, ele tem esse período de incubação que o Alexandre estava falando. O que é período de incubação? É o tempo entre o vírus entrar no organismo e a pessoa primeiro começar a ter sintomas. Então, você entrou em contato com ele hoje, você pode levar até 3 semanas para começar a ter sintomas que são característicos da doença. Que além de serem relativos a estado geral ou sintomas mais gerais, como febre, mal-estar, prostração, que são sintomas bastante genéricos de doenças virais, acontecem em um monte delas e confunde muita gente. Ela tem por característica o surgimento dessas lesões que a gente está falando. E aí tem uma característica bem interessante pra gente, né? É horrível isso. Dessa doença, é que todas as lesões que aparecem, elas estão no mesmo estágio. O que é isso, né? O Alexandre estava falando que começa com uma vermelhidão, depois surge uma vesícula, uma bolhazinha, e isso cresce, estoura, vira uma crosta. Todas elas, quando aparecem, elas aparecem juntas no mesmo estágio. Isso chama a atenção da gente para pensar bastante na hipótese dessa monkeypox como causa desse quadro todo. Depois de algumas semanas, o paciente se recupera. O grande estigma da doença é que ele pode causar algumas, nos locais das lesões, cicatrizes. Como a catapora convencional, né? Como a própria varíola. Não chama varíola à toa, né? Não tem associação com a varíola à toa. Primeiro porque é um vírus do mesmo grupo, né? De uma forma assim, mesma família, digamos assim, para as pessoas entenderem. Segundo, claro que não é humana, mas essa história, ela pertence a mais ou menos o mesmo tipo de vírus. Mas ela causa essas lesões que a gente via na varíola, que hoje ninguém mais vê porque foi a única doença erradicada pelas vacinas no mundo, doença infecciosa erradicada. Então, ela tem essa similaridade no sentido de ter essas lesões que têm essas etapas que elas passam, e aí elas podem causar essas cicatrizes, e como também atinge rosto, enfim, pode atingir órgão genital, a gente tem uma abrangência bastante grande dessas lesões, isso pode causar alguma coisa nesse sentido no futuro. Nesse momento, é o grande problema da doença. Como o Alexandre disse, né, a gente já mencionou, não é uma doença de característica letal, era uma doença predominantemente benigna na sua apresentação nesse momento. Mas, de novo, naqueles pacientes mais suscetíveis, mais vulneráveis, isso pode causar alguma coisa além disso. Em que ano que a varíola foi erradicada? Aqui no Brasil, nós tivemos o último caso reportado em 1979. E aí, 2 anos depois, nós tivemos o certificado de erradicação da varíola. E no mundo todo, se eu não me engano, foi em 83, 84, o último caso no Paquistão. Foi a primeira doença, como a Luana colocou, que o ser humano conseguiu erradicar através de imunização. E por isso a informação que a gente está discutindo é tão importante, né? Você perguntou o que a gente deve fazer no momento. Nós devemos conversar com a população. É uma doença que é reemergente, como a gente disse, já existia na África, mas agora ela está disseminada. Já são mais de 60 países no mundo com casos confirmados. Hoje, né, que nós estamos começando o mês de julho, 1º de julho, o Brasil já tem quase 50 casos, 47 casos confirmados, mais 49 suspeitos, já descartou-se 50 e poucos. Então, é muito necessário a gente conversar e ir avançando nessa discussão conforme a gente vai conhecendo mais sobre essa doença. Aconteceu o mesmo fenômeno na Covid, né, Luana? A gente não sabia tudo, na verdade a gente não sabia quase nada da Covid nos primeiros meses. E a ciência funciona desse jeito. Nós não podemos querer, de repente, antecipar tudo que vai acontecer. A pergunta que mais nos fazem é o que vai acontecer com a varíola símia, com o monkeypox. A gente não sabe. Nós temos que monitorar os casos, fazer uma vigilância,
ter uma comunicação assertiva com a população, principalmente essa população que neste momento é a população que tem mais chance, que a gente está diagnosticando mais os casos, que são os homens que fazem sexo com homens. É importante dizer isso sem estigmatizar. Foi um acaso, foi uma questão fortuita, mas eles precisam ser adressados com informações de conscientização, que a gente chama de... Eu nunca encontrei uma palavra boa para traduzir isso, awareness, né? Eles precisam receber essas informações, né, de conscientização, até porque a transmissão ela acontece principalmente pelo contato pele com pele. A Luana falou da questão, a gente está na dúvida, né, se tem transmissão sexual. Mas todo ato sexual tem contato. Não pelo CDC, não é isso? Porque o CDC agora, desculpa, mas é porque chega a ser curioso, né? O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos colocou uma orientação para as pessoas se protegerem, né? Como é que elas se protegem? É uma grande pergunta. E um dos quesitos para elas se protegerem é elas fazerem sexo vestidas. Não. Exato. É verdade. Como a sua bisavó, né? Lembra daquele lençol que tinha um buraco? Não, realmente não. Não, mas eu vejo. Eu tô falando lembrar dos filmes. Lembra que existia um buraquinho no lençol? Isso não é plausível nos dias de hoje. Então, tem outras doenças que são assim, né? Escabiose, popularmente conhecido como sarna, não é uma infecção sexualmente transmissível, mas é uma infecção passível de ser transmitida durante o ato sexual. Então, é importante a gente discutir isso para informar. Eu acho que a melhor forma de você lutar contra as doenças infecciosas é você empoderar os pacientes, a população em geral e os grupos mais vulneráveis de informação. Claro. Sim, até porque se cria já esse estigma logo de cara. Bom, se a pessoa manifestou o sintoma, eu nem vou procurar um médico, eu nem vou no posto de saúde. Porque vão me classificar X Exatamente. ou Y, Então, né? se eu sou uma pessoa que, não tenho a minha orientação sexual como uma coisa pública, é uma coisa muito privada, muito íntima, então eu já nem vou, e não é por aí, né? Essa é uma grande barreira, né? E ela acontece para essa doença agora que a gente está falando, mas ela acontece para muitas outras, né? Para o próprio HIV isso ainda funciona assim. Por mais que a gente, e eu tenho certeza que a grande parte da população já saiba que não tem absolutamente nada a ver com qualquer tipo de orientação, é uma questão de vulnerabilidade e de chance. Se você dá chance, você tem um risco, não é isso? Isso ainda é uma grande barreira. Então as pessoas, tudo que envolve sexo ainda é um grande tabu. A infectologia, ela lida com muitas doenças que têm esse tipo de via de transmissão, então isso precisa ser muito claro e precisa ser falado para as pessoas e ser acolhido como uma coisa natural. Mas para vocês, acho que principalmente, até porque provavelmente vocês são consultados por Secretaria de Saúde e etc., querendo ou não, é um pouco difícil a posição que você se encontra, porque ao mesmo tempo que a gente não quer estigmatizar e não cometer os erros do passado, se é uma população que está, de fato, mais exposta por algum motivo, tu também tem que orientar para proteger, né? Só que, às vezes, como a gente tem muita gente mal intencionada no mundo, quando a gente está tentando proteger quem está mais vulnerável, a gente acaba justamente dando algum tipo de... Confirmando a vulnerabilidade, talvez, né? Não, mas uma coisa é discutir vulnerabilidade, que é super importante. Isso. Ninguém aqui quer esconder um problema ou uma situação de maior risco de exposição ou de maior chance neste momento. A questão é ter como aconteceu no passado com a HIV, uma estigmatização e muitas vezes uma questão de culpa, né? A gente ouviu coisas horríveis no passado, câncer gay, umas coisas assim. Horrendas, então, você, por exemplo, a gente discutiu, eu estava numa reunião até quarta-feira na OPAS, lá em Brasília, e hoje uma aqui em São Paulo. Você fazer uma campanha de conscientização, de awareness para a população vulnerável é uma coisa. Com linguagem assertiva, colocando muito claro o seguinte: qualquer um pode se infectar com monkeypox. Se você tiver contato de pele com alguém infectado, você pode, até mesmo um familiar, roupa de cama, toalha. Então, todo mundo é vulnerável. Neste momento, nessa situação epidemiológica, a população HSH merece mais atenção para que haja esclarecimento. Mas
com certeza, isso tem que ser discutido com toda a população. Como aconteceu, aliás, no começo da Covid. A gente tinha mais preocupação com quem? Com quem estava vindo do exterior, quem tinha contato. Depois que houve transmissão comunitária, isso se perdeu. O HIV foi a mesma coisa. Nós tínhamos alguns grupos no começo que eram mais vulneráveis e depois qualquer um está suscetível. Mas é delicado, né? Mas por veja, isso que mas essa é a única saída. Isso, mas eu quis dizer, é delicado a posição de vocês, né? Assim, Posso falar? Claro. Não. Eu concordo, não é não. Eu não me Concordo sinto em nenhum momento numa situação delicada nesse sentido, não. Eu acho que é delicado para quem ainda tem uma visão muito restrita e muito acanhada da realidade. Quando você lida com dados e com informações corretas e você não parte de você uma estigmatização, e pelo contrário, o nosso papel é derrubar essas barreiras, eu acho que euzinha, e eu tenho certeza que a Alexandre também não, a gente não se sente nessa posição. É difícil, às vezes, para quem ouve, muito mais do que para quem fala. E aí a gente tem que desconstruir isso. Por exemplo, por que você acha que é uma situação delicada? Porque a gente a gente conversou aqui com o pessoal especificamente sobre por que fake news cola, né? E a gente vê que são coisas assim, tu tá falando uma coisa que agora alguém cruzou contigo, nem escutou o contexto, né? E pensa né? Pega uma frase, uma palavra às vezes e segue... Vira uma outra história. E vira uma outra história. E esse negócio de por que a fake news cola, tem todo aquele negócio de viés de confirmação, de uma orientação, um jeito de olhar o mundo que quando vem essa fake news ela encaixa ali e como ela confirma o que tu acha, enfim, tu segue adiante e tu distribui ela, inclusive, né? Sim. Por isso que eu acho delicado. Mas você vê, eu acho que primeiro é o seguinte, independe do que você falar, esse mecanismo vai acontecer, tá certo? Porque esse é um mecanismo de funcionamento da sociedade atual. Então, assim, eu acho que o constrangedor é a sociedade, não é a posição em que a gente se encontra. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Certeza. Bastante, inclusive. E a melhor forma de combater esse tipo de fake news é justamente você gerar mais informação. Isso. E informação assertiva. Acessível. Acessível e assertiva. Se teve uma coisa que a gente pode olhar para trás e ver que, como comunidade científica, a gente errou, foi no tipo de na Covid, né, na pandemia Covid, foi o tipo de comunicação que a gente teve. Nós sempre devemos colocar que a ciência não é matemática, nós não temos todas as equações solucionadas, tem muita coisa para a gente. Aliás, quem diz isso é um grande alerta, né, para as pessoas. Exato. Não, eu sei, é assim e tal, já é um grande alerta para as pessoas você entenderem. informando, como a Luana colocou muito bem no começo, o que nós temos que fazer agora é vigilância e comunicação com a sociedade. E é com isso que a gente vai gerar informação de qualidade. Agora, se começa a acontecer fake news ou estigmatização do grupo, cabe a nós mesmos, e a gente fez muito isso, né, Luana? Desconstruir. Sim. Desconstruir com mais informação. E veja o resultado. Hoje em dia, nós desconstruímos várias fake news que aconteceram durante toda a pandemia. Isso independe se você está lidando com a situação de forma assertiva e nós devemos deixar de falar sobre questões que são relevantes. Então, adressar essas campanhas de conscientização, de cuidado, linha de cuidados para as populações mais vulneráveis. Como é que eu não vou falar, por exemplo, de AVC para a população mais idosa? Eles são as populações mais vulneráveis. De infarto para alguém que está mais obeso. Eu vou ficar cheio de dedos? Não vou. Eu tenho que falar sobre isso. O grande tabu é o sexo. É sempre, né? É sempre isso. É. Então, isso que o Alexandre falou é genial. Quer dizer, se você vai começar a ficar com melindres, a depender da forma de transmissão de uma doença, a gente está lascado. E é engraçado porque várias doenças têm americano chama de, tipo, para várias coisas, shaming, assim, né? Então, tipo, começou a Covid, aí o cara espirrou. Aí todo mundo já olha, já começa a excluir o cara assim, não, eu vou sair desse elevador, então vou ir para outro lugar. Com várias doenças, acaba acontecendo a mesma coisa. A lepra... Hanseníase. Hanseníase, exato. Então tem essas coisas de doença e uma certa... um envergonhamento de quem tem
pelo julgamento que tu faz da pessoa, né? Por exemplo, isso da AIDS, se tu chegava num posto de saúde buscando a ajuda porque a suspeita era AIDS, te colam um rótulo da tua orientação sexual e de que ela é ruim, né? Não só de que X ou Y exatamente, é menor. não, né? mas que é ruim mesmo, né? E isso é que eu acho que é mais isso eu acho delicado, porque às vezes não, quando fica nesse nível a gente pode acabar com a vida da pessoa, né? Porque Eu vou dizer o seguinte, acho que você tem toda a razão, mas eu vou ser um pouquinho mais positiva nesse sentido. Eu acho que a gente caminhou um longo percurso desde essa época do HIV, né? A gente, lá no começo da epidemia do HIV, a gente via isso dentro dos hospitais universitários. Você fazia transporte de um paciente pelo elevador do hospital universitário, aquele elevador estava contaminado e ninguém entra dentro de um hospital universitário. Então, assim, eu acho que a gente andou muito nesse caminho todo. Ainda tem, sim, muita coisa. Quanto mais... E aí vem uma grande interseção que eu acho que a gente tem que levar a sério cada vez mais, que é essa coisa da medicina e da saúde pública. Na verdade, elas não são mais do que parceiras, elas são absolutamente irmanadas. E quando a gente fala em saúde pública, a gente está falando em contexto. Então, se a gente tem um país, uma sociedade qualquer, cujos valores vão se afastando da realidade, né, dos dados, da ciência e tudo mais, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade, inclusive, de diagnosticar e tratar pacientes com doenças como essas, com esse tipo de via de transmissão. Então, isso precisa ser muito organizado e não é à toa que a gente está fazendo esse trabalho. E pegando um gancho no que a Luane você falou, Fred, olha uma coisa importantíssima na sua fala, que remonta até antes da época do HIV/AIDS, ou da Covid, ou da Monkeypox. Você usou um termo, lepra, que foi banido da terminologia médica e dos documentos científicos, porque era uma palavra que estigmatizava e segregava um grupo de pessoas que tinham uma doença infecciosa transmitida por contato próximo e que desde os tempos bíblicos era vista como um mal Castigo enviado de divino, Deus, um castigo divino. Então veja que a gente teve que trocar o nome. Olha, nós estamos falando isso pela 4ª vez. Não é mais faz tempo, né? A gente não chama mais de lepra, chama de hanseníase, porque estigmatizava. Lembra daquela época que chamava de aidético? Se você for ver a terminologia, diabético, hipertenso, não teria problema. É que se usou isso para estigmatizar pejorativamente. Então, nós sempre voltamos nesse mesmo ponto, né? É por isso que a comunicação é tão importante. Tem um médico, ele acabou não exercendo medicina, mas ele se formou em medicina. Ele tinha uma frase fantástica, Abelardo Barbosa, ele dizia: quem não comunica, se estrombica, o Chacrinha. Ele fez 6 anos de medicina, não exerceu, mas ele dizia isso. E saúde pública, uma das coisas mais importantes é você saber se comunicar com a população. O que vocês estão fazendo aqui, o que a gente faz, na universidade a gente tem um nome, chama extensão. É levar esse conhecimento. Então nós temos que discutir, mesmo que alguns achem essa questão delicada, mas discutir sim de forma assertiva, sem estigmatizar, sem preconceito. Não, eu ia até chamar a atenção, antes de tu falar isso, que me chamou a atenção, a tua preocupação desde o início com o nome da doença, de não chamar de a varíola dos macacos. E me choca um pouco só saber que as pessoas vão matar macaco com medo, mas isso é de fato um negócio de aprender com o que passou. Sim. Né? Porque pode ser que por algum motivo a gente chamou a gripe suína, ou sei lá, e fica, né? Mas a gente vê que é um pouco, não sei se é um pouco ou completamente irracional, mas tu sair matando macaco a paulada é uma coisa assim... É irracional, é criminoso e é estúpido. Mas é tão óbvio, né? Assim, isso que eu quero dizer, assim, é tão óbvio, mas é tão óbvio e tu tem que passar quantas reuniões tu vai fazer. Mas o óbvio precisa ser dito. Exato. Olha, com a febre amarela nós tivemos esse problema e nós temos que entender sempre o contexto da população. Elas estavam se sentindo ameaçadas
porque muitas pessoas moravam ali no perímetro urbano, e às vezes tem primatas, não humanos, macaquinhos que vivem dentro de cidades. Elas se sentiam ameaçadas com aqueles bichos e enquanto nós tínhamos uma ferramenta fantástica de prevenção da doença, que era a vacinação. Então, informar é o mais importante. Aí, quer ver um outro exemplo? A própria Covid. Logo que Wuhan detectou e publicizou o primeiro surto, em 31 de dezembro de 2019, a OMS fez questão de também ter uma nomenclatura. Covid significa Coronavirus Disease 19 por conta do ano, que foi, né, o acrônimo COVID, né, de disease, para não ter uma estigmatização da onde o vírus surgiu, porque senão iam acabar, como aliás aconteceu, né? Muitas pessoas completamente mal intencionadas chamando de vírus chinês e todas essas histórias de conspiração que a gente ouve. Por isso, saber nominar, saber ter uma nomenclatura adequada é tão importante. Acho que esse podcast ele tá mais do que especial, porque tem várias reflexões que vão muito além da própria doença, né? A gente cria às vezes os temas aqui e a gente não imagina que a riqueza que pode vir, mas também não sei como é que eu não me surpreendo, né? Os nomes já dariam esse indicativo. Mas voltando para monkeypox, assim, vocês falaram do papel do cientista, eu acho que muito do papel também dos próprios veículos de comunicação nesse trabalho, né, de conscientização, de explicação. Mas no caso da população, o que a população precisa prestar atenção e como ela deve se comportar quando ela identifica que pode ter sintomas parecidos? Bom, a mídia está dizendo que pode ter a febre, pode ter essa lesão na pele. O que eu, quando eu detectar qualquer um dos sintomas, preciso fazer? Então, na verdade, agora nós estamos trabalhando dentro do Ministério da Saúde, da Secretaria aqui de São Paulo, todas as secretarias, aliás, de saúde do Brasil, para aumentar o sarrafo, aumentar a suspeição clínica de casos suspeitos. Infelizmente, a gente tem um problema, que é uma doença que está se apresentando com muitos poucos lesões típicas, como a gente conhecia. Se você fizer um Google, colocar lá monkeypox, você vai ver provavelmente uma criancinha africana, toda cheia de lesões no rosto. Coisa clássica, né? Assim. Seria muito fácil de fazer diagnóstico. E a gente, num primeiro momento, mais uma vez a gente vai aprendendo, achou que seria muito fácil. Não, imagina, né? Monkeypox é um quadro completamente parecido com varíola. Não é. Então, nós precisamos treinar a rede básica. E tudo isso, quando eu falo nós, estamos fazendo isso. Vai se precisar treinar a rede básica de saúde para aumentar a suspeição em lesões, como a gente discutiu, né? Lesões que começam com uma vermelhidão, depois formam uma pequena vesícula, uma bolha que estouram, para que esse material seja colhido. E pode ser várias outras coisas. Pode ser, por exemplo, como vocês mesmos discutiram, varicela, catapora, um dos principais diagnósticos diferenciais. Tem a questão herpes zoster, que é a catapora quando reativa no futuro. Eu já tive herpes zoster. É bom, né? Gostoso, não é? Deus, é muita dor. Jura? Muita dor. terrível. As primeiras lesões, as primeiras bolinhas podem ser um diagnóstico diferencial. Pode ser herpes simples, herpes simples tipo 1, tipo 2, que acontece nas regiões genitais. Pode ser até mesmo infecções de pele causadas por bactérias. Hoje um grupo de colegas mostrou uma lesão aqui perto do lábio que parecia uma espinha. Foram avaliar, lógico, né, porque era um paciente que foi num hospital de alta, com muito recurso, fizeram e deu monkeypox. Ele tinha viajado, Podem ser reações alérgicas, né? Medicamentosas, tem muita coisa. Tem muita sífilis, pode ser sífilis. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Treinar os médicos não, treinar todos os profissionais de saúde, aumentar a suspeição, fazer diagnóstico, porque esse indivíduo precisa ficar isolado. Ele precisa saber que tem monkeypox, ficar isolado de 2 a 4 semanas, até que as lesões, as crostas estejam completamente secas, é aí que o indivíduo para de transmitir, e tomar muito cuidado, porque, como eu disse, como a gente comentou, não é só o contato de pele ou o contato por gotículas. Você lidar, por exemplo, imagina que você tem numa casa lá um adolescente ou um jovem com monkeypox, então toda a roupa de cama,
tudo isso pode ser contaminante. Essa informação precisa chegar na rede básica, isso precisa passar para a população, e a chance da gente estar vendo apenas o topo do iceberg é muito grande. Porque, como eu disse, a gente não tem 47, 49 casos confirmados hoje. Mas isso, conforme a suspeição vai aumentando, você vai testando mais. E veja que isso nós herdamos. Tem poucas coisas positivas na Covid, mas tem uma coisa que nós ganhamos, que foi uma rede estruturada de laboratório de biologia molecular. O que é biologia molecular? Eu pego lá o gene, né, o DNA, o RNA do patógeno, no caso do monkeypox, do vírus, é um vírus DNA. E aí eu consigo amplificar, fazer o que a gente chama de PCR. E por causa da Covid, hoje a rede pública de laboratórios de biologia molecular é muito grande. Então, por isso, a gente está conseguindo fazer isso com muita rapidez. A gente está publicando hoje um artigo no Lancet Infectious Diseases da América Latina inteira. O Brasil, falei para vocês, tem 47, 49 casos, né? E é o líder na América Latina diagnóstico, não porque talvez tenha mais casos, mas porque faz mais diagnóstico. E isso pode melhorar, né? Isso que a Alexandre está falando já é uma coisa muito boa que a gente tem, de fato, foi obrigada a desenvolver durante a pandemia, mas a gente também desenvolveu uma capacidade de criar testes diagnósticos também, né, que sejam mais... Nós somos um país continental, não precisa falar isso, né? Então, a gente está falando que tem essa rede toda, mas, por exemplo, se eu tenho um caso no Acre, até que esse material chegue, ou no interior, não precisa ser muito longe, mas no interior de um estado grande, até que esse material chegue na capital e seja recebido e tal, isso leva um tempo grande ainda, muito menor do que a gente tinha antes, mas ainda um grande tempo. O fato é que a gente também conseguiu desenvolver um pouco mais essa indústria, e as perspectivas são sempre de que, em breve, a gente tenha um outro teste que facilite essa ponta para que esse diagnóstico seja ainda mais rápido, que esse isolamento seja mais assertivo e que a gente interrompa essas cadeias de transmissão, que no final das contas é o que interessa nesse momento. Mas a priori, apareceu qualquer sintoma, procura um médico, procura a rede de saúde, Exatamente. vai tentar investigar o que pode ser. E uma pergunta só para assim, entender mais da gravidade dela mesmo. É uma doença que pode levar à morte. Tu já falou que não, até agora no Brasil ninguém morreu, mas é uma preocupação. Então vamos lá, vamos dividir a monkeypox em duas fases, em dois grandes momentos. A monkeypox endêmica, que era a monkeypox que acontece lá nos países da África Ocidental, onde a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, sofrem de carência nutricional, não tem comida. Então a desnutrição, principalmente em crianças menores que 5 anos, é dos modelos, é uma das coisas que mais levam à imunossupressão. O sistema imunológico das pessoas desnutridas não funciona direito. Então, a mortalidade de monkeypox na África, até que se tornasse o que a gente conhece hoje, podia chegar a 3 até 6% em idosos. A gente não está vendo isso nos casos agora em países não endêmicos, com esse surto global, a gente pode chamar assim um surto global, porque geralmente são pessoas que têm boa alimentação, que têm toda uma estrutura de saúde facilitada. E uma faixa etária também, né? Mais jovem do que muito a gente bem lembrado, pacientes que não são extremos de idade, que não são nem crianças muito novas, né? Nem são idosos, então o sistema imunológico dessas pessoas é muito melhor. Mas é óbvio, a Luana lembrou isso muito bem, que a partir do momento em que a doença comece a se disseminar, se tornar mais democrática, essas populações imunossuprimidas, extremos de idade, pessoas que usam algum tipo de medicação por conta, por exemplo, de um transplantado renal, alguém que tem uma lúpus e faça uso de um imunomodulador, podem ter doença grave. Até agora nós não tivemos óbito fora da África, nesse surto global. Existe já disponível em termos comerciais, mas não em estoque suficiente, tanto antivirais, drogas, medicações que você toma, que diminuem a replicação e fazem a doença ficar mais curta, ou se você for um paciente de alto risco, ter menos chance de dar complicação, você pode ter pneumonia, encefalite, uma série de coisas graves. E, na minha visão, eu queria saber da Luana, o único jeito que a gente vai conseguir interromper a cadeia de transmissão da monkeypox é a vacina. Nós temos uma vacina, que é uma vacina, acho que o nome comercial é Genus, que é uma vacina, vamos dizer assim, pangenotípica. Ela serve para monkeypox, serve para varíola humana, que está extinta. Então, nós precisamos discutir
Inclusive, já fizemos uma solicitação de posicionamento para o Ministério da Saúde em relação a conseguir estoques, principalmente para essa população mais vulnerável. Como é que você vê isso, Luana? Eu concordo plenamente. Eu acho que ela tem desafios que são muito difíceis da gente lidar. Um deles é exatamente a questão do período de incubação. Então, a chance dessa doença disseminar de uma maneira invisível para a gente é muito grande. Então, a única forma que, de fato, a gente tem de interromper essas cadeias, porque, vejam, a gente falou na Covid, precisa de um isolamento de uma semana, 10 dias, o quão complicado foi isso. Você imagina nessa hora que a gente desconfie que essa doença está se tornando, como o Alexandre falou, mais democrática e você precisa tirar essas pessoas de circulação, a gente já sabe a dificuldade que isso significa. Então, de fato, a vacina, eu acho que é a única possibilidade. E é interessante lembrar uma coisa que eu falei lá no começo, né? Que eu falei que esse vírus, monkeypox, é da família dessas outras, né? Desses outros vírus, como, por exemplo, o vírus da varíola. É por isso que a gente consegue fazer uma vacina que seja, como ele falou, pan, né? Quer dizer, que consiga pegar esses vírus diferentes, porque meio que se concentra naquilo que eles têm em comum e consegue ter uma boa eficácia nesse sentido. Não se vacina mais para varíola? Não. Teoricamente, se a pessoa tivesse sido vacinada, tipo, sei lá, os mais velhos, talvez. Essa é uma pergunta super frequente, né? Aqui no Brasil, minha mãe, minha avó se vacinou, ela ainda tem alguma proteção? Eu me vacinei. Minha mãe mostrou minha carteirinha. Eu não Olha vou como falar, eu sou velho. Eu não quero falar sobre isso, eu acho. Olha, tá escondendo o jogo. Não, me contaram que era assim que funcionava. Não. O fato é o seguinte, a gente sabe que há uma similaridade, né? Estamos falando da mesma família, então há uma proteção cruzada. A questão que a gente tem por quanto tempo essa proteção cruzada se mantém. Então, quem fez essa vacina há 4 décadas, há 5 décadas, qual é o grau de proteção que essa pessoa ainda tem que sirva para esse cruzamento para uma outra doença. Veja, a gente não está falando da varíola propriamente dita, humana. A gente está falando de uma prima dela. Então, o quanto que essa vacina feita lá atrás ainda consegue proteger nessa circunstância que a gente está agora. Isso a gente não sabe. Tem um trabalho. Então, tem apenas um trabalho. Um trabalho feito na década de 90, quando as pessoas tinham 20 anos de espaçamento, então, da vacina de varíola humana, e estava tendo um surto na República Democrática do Congo, e pessoas que foram imunizadas para varíola humana tinham 85% menos chance de desenvolver monkeypox. E isso, como a Luana muito bem colocou, com um espaçamento ali em torno de 20 anos. Então eu estava brincando, não, é verdade, eu tomei a vacina de varíola mesmo. Quer falar sobre isso? Não. Sou uma pessoa com mais experiência que vocês, né? Mas a minha mãe achou a carteirinha e eu realmente tomei. Mas a pergunta é essa, será que eu tomei a vacina quando eu tinha 4, 5 anos? Será que agora com 46 eu ainda estou protegido? Faz 40 anos. E qual é a reatividade cruzada, a neutralização que aquela vacina vai dar para esse vírus que está circulando? Lembrando, outra coisa. Agora eu acho que você quer falar sobre isso, né? Não, pode falar. Não, quer dizer, não sei se é o que eu quero falar, mas começa. Lembrando que esse vírus da monkeypox, ele já é um pouco diferente do vírus da monkeypox que a gente estava acostumado a ver nos países endêmicos. Aí, Luana, completa. E aí, pois que isso me fala muito, que é o seguinte, né? A forma como a gente olha para a saúde global determina aquilo que a gente vai enfrentar. Isso é das poucas coisas que são muito claras na ciência e na saúde pública como um todo. Não existe doença negligenciada, existe pessoa negligenciada, existe povo negligenciado. Então, se você negligencia um continente inteiro, que é o caso que aconteceu com a África durante tantos séculos... E continua acontecendo. E você sabendo que as coisas estão acontecendo, permite que as coisas continuem acontecendo, mesmo podendo intervir, isso vai voltar contra você em algum momento. Então, não é à toa que a gente passa por isso, não é à toa... Se a gente tivesse tomado alguma atitude, e quando eu falo a gente tivesse, não é uma coisa colonialista, não. Se a gente tivesse dado condições a essas pessoas de entenderem com o que elas estavam lidando e ajudá-las a desenvolver ferramentas para isso, a gente teria resolvido uma coisa, teria poupado vidas lá, teria, né, que é o mais importante, teria evitado o sofrimento dessas pessoas. E mais do que isso, a gente teria evitado que a gente chegasse no ponto como a gente está hoje. Isso que o Alexandre falou é seríssimo. Não é nem mais o mesmo vírus.
ele ganhou características diferentes e essas características diferentes só foram possíveis porque ele foi deixado correr livre na sua evolução durante tanto tempo. E a gente vai continuar passando por isso com outras patologias, tá? A monkeypox não é a primeira nem a última que a gente vai tipo um karma passar por exhibit, isso. assim, tipo... Total. Absoluta. Deixou de lado, volta pra morder tua bunda. E aí a Luana tocou num ponto fundamental. O que a gente discute faz muito tempo é um termo chamado One Health, ou Saúde única. saúde única, que significa o seguinte: quando você olha para monkeypox, aonde estava acontecendo os surtos em países endêmicos na África Ocidental? Áreas que estavam sendo desmatadas, áreas que estavam sofrendo mudanças climáticas, áreas onde as populações estavam adentrando junto às florestas. Então, nós temos que entender a saúde global como se a gente vivesse na mesma aldeia, e a gente vive. Como se? Como Porque hoje uma pessoa, como aconteceu com o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, tem um contato com um animal que é reservatório, aquilo faz um negócio que a gente chama de spillover, ou seja, o vírus se adapta ao ser humano e aquela pessoa transmite para outra e para outra e para outra e vira uma pandemia. Como, aliás, já aconteceu no começo do século passado com HIV, como aconteceu há muito tempo atrás com o vírus da hepatite C. Ou seja, se a gente não olhar todos os aspectos sociais, os aspectos climáticos, ambientais, entender a saúde global como única, que é o conceito de One Health, isso vai ser recorrente. Isso. E a gente tem muitas ameaças nesse sentido. A gente tem ameaças, por exemplo, na própria floresta amazônica, que tem sido explorada de maneira completamente irracional. Toda vez que o ser humano adentra um bioma com o qual ele não é ambientado, ele se expõe a micro-organismos para os quais ele não tem qualquer defesa. E isso que a gente está falando, por exemplo, da febre amarela, é muito claro também nesse sentido. Por mais que a gente já conheça a doença, toda vez que a gente avança uma fronteira agrícola, né, que a gente faz esse tipo de movimento, a gente se expõe e continua fazendo. O coitado do macaco que as pessoas, né, na sua brutalidade, na sua ignorância infinitas matavam, ele é um alerta. Quer dizer, ainda tem essa loucura. Matar o macaco tirava a chance das pessoas entenderem se a doença estava próxima delas ou não. Porque o macaquinho ficava doente e muitas vezes você era encontra... um alerta. Sempre que a gente encontra macaco morto numa trilha, num local, é porque não foi morte natural. Esses animais são muito espertos. Quando eles estão próximos da morte natural, eles se escondem para não sofrer por predadores. Então, quando você encontra um macaquinho numa área mais próxima, mais pública, é sinal de que ele está doente. E é um marcador. E tem um segundo ponto que a gente precisa discutir na monkeypox, que é a questão do spillover ao contrário, de ser humano transmitir para outros animais, como aconteceu na febre amarela. Eu sou um amante de Ilha Grande, que é uma ilha que fica ali no litoral de Angra dos Reis, e eu sempre fui para lá e o que me encantava era a população de bugios, um macaco grande que tem um canto. E aí da última vez, depois da pandemia, fiquei esse tempo sem ir, eu voltei lá e o pessoal me contou, eu não encontrei mais esses animais na trilha, que tinham sido exterminados. Por que eles morreram? Foi porque, como a ilha fica muito isolada, 60, 70 quilômetros da costa, turistas não vacinados para a febre amarela entraram na ilha, e aí os mosquitos que transmitem a febre amarela, que são mosquitos silvestres, transmitiram o vírus para os macacos todos morreram. A população de bugios da Ilha Grande está praticamente extinta, porque eles não tinham a imunidade dos macacos que moravam no continente. Então veja como é uma via de mão dupla e por isso que a gente precisa pensar coletivamente. Isso. Por exemplo, num lugar afastado assim, devia ser proibido o indivíduo entrar sem vacinação, não só para a proteção da população humana, mas para a proteção dos animais também. E é por isso que a gente volta àquele assunto. Saúde pública e medicina, elas só são diferentes quando você tenta entender as ciências como uma questão didática. Na vida real, elas são absolutamente irmanadas. Então, se você não tem uma política que diga, olha, você não pode fazer isso, porque isso significa que vai haver um desequilíbrio naquele bioma, e aquele desequilíbrio pode gerar outras coisas que pode voltar para o próprio sistema de saúde, e aí vai. Se a gente não tem essa visão mais global, a gente, de fato, vai continuar sofrendo e padecendo dos mesmos erros.
Então, está na hora da gente começar a entender isso tudo. A Covid foi um grande exemplo, a Monkeypox é outro. Acho que a gente está ficando cada vez um pouco mais preparados para isso, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Gente, eu tô Que aula, hein? contente porque a gente, assim, realmente a gente aprendeu bastante. Eu aprendi bastante naturalmente com vocês. Tomei as pancadinhas ali de vocês pela minha Tem pancada, ignorância. não, de amores. Mas assim, eu fico contente porque o objetivo disso daqui é levar para casa das pessoas que por um motivo ou por outro nem têm condições de estar atento a todas as coisas. Então eu acho que é, para quem está ouvindo, vai ser muito legal mesmo. Eu fiquei bastante contente de escutar vocês e de participar assim da discussão. A gente infelizmente tem que encerrar por conta do tempo. Ele passou um pouquinho até do que a gente estava prevendo, mas porque acho que a gente foi conversando e as coisas foram surgindo aula. assim. Foi uma eu verdadeira gostei aula. bastante e eu espero que a gente possa continuar e fazer outros programas mais pra frente, porque assunto é o que não falta. Com É isso aí, certeza. obrigada, gente. Gente, para encerrar, então, a gente abre agora os microfones mais uma vez para vocês darem algum recado, onde as pessoas encontram vocês, se vocês têm trabalho de divulgação científica, esse é o momento para vocês colocarem para nós aqui. Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que foi muito interessante, sempre é um prazer de novo estar aqui com o Alexandre. Para mim é uma alegria. Eu sempre advogo pela informação de qualidade. Eu acho que não tem nada que dê a condição para as pessoas cuidarem de si, né, e terem mais conforto nesse mundo de hoje do que ter acesso à informação que tira elas de novo daquela região do pânico e coloca numa região em que elas conseguem lidar um pouco com todas as ameaças que a gente vem vivendo, que não são poucas, né? Então, eu acho que essa questão da informação ela é fundamental. E hoje a gente tem muitas pessoas que fazem esse trabalho de divulgação, várias entidades fazem esse trabalho de divulgação, a própria SBI, que o Alexandre é vice-presidente, o próprio Alexandre faz isso, eu também faço. Então, eu acho que a gente tem parcerias importantes também nesse sentido. Eu só peço isso às pessoas. Eu não acho que as pessoas têm obrigação de saberem nada, mas eu acho que um compromisso coletivo, mais do que individual, um compromisso coletivo é buscar informações corretas que protejam a elas e as pessoas que estão ao redor. Então, quem quiser me achar publicamente, mais fácil, eu acho que é pelo Instagram, tem LinkedIn também, não tenho Twitter, tenho dificuldade com aquele lugar. Mas no Instagram, só procurar DR Luana Araújo. Eu estou lá, eu faço um trabalho absolutamente voluntário de divulgação de informação científica e tentando responder coisas que sejam úteis para as pessoas. Então, eu espero vocês por lá. Bom, no meu caso, vocês estão falando de uma grande paixão. Eu entrei na divulgação científica, como eu sou um pouco mais experiente que vocês, quando a internet era tudo mato. Eu tinha um grupo no Orkut que a gente discutia... Gente, não vamos fazer isso, não, olha só. Então... Era uma comunidade, né? Que eles... Só mais 5 minutos, Exato. me contaram. Eu tinha um negócio. E, na verdade, eu criei um projeto de extensão universitária, que é o que eu acho que a gente está fazendo, não universitária, mas extensão à comunidade, que é o que a gente está fazendo aqui. Ele já tem 15 anos, ele fica no website drbarbosa.org, com ramificações no Instagram, @drbarbosa, no Twitter, NaimDR, e canais no YouTube e no LinkedIn com meu nome, Alexandre Naime Barbosa. Lá eu divulgo principalmente os trabalhos em relação a aulas para profissionais de saúde, entrevistas que eu e a Luana também, né? As entrevistas são uma fonte fantástica de informação e se tem uma coisa que a gente pode também ver de positivo nessa pandemia foi o quanto o pessoal de comunicação, de jornalismo nos ajudou, fazendo pautas realmente importantes. Parceria. Então essas entrevistas servem também de informação e eu termino dizendo o meu lema que está lá no website há 15 anos. Informação em saúde é a melhor forma de combater as doenças. Show de bola. Com isso a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.